Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o 27º domingo do tempo comum, que hoje celebramos, nos recorda, por meio da palavra de Deus, desta realidade, entre tantas belas criadas por Deus. Já na primeira leitura do livro do Gênesis, o Senhor nos revela a criação da família. Adão, tendo recebido a ordem de nomear todos os animais que foram criados, tendo ordem de procurar para si algum que pudesse ser auxiliar e semelhante, não encontrou. E então o Senhor, como nos relata o Gênesis, cria, a partir do lado de Adão, a mulher, como sua auxiliar e semelhante. Por isto, esta primeira leitura é posta como início de tudo, para dizer: ela é osso dos meus ossos, carne de minha carne. Aqui já vem, em germe, aquilo que a revelação foi nos apresentando até nosso Senhor Jesus Cristo, que diz, também de forma mais forte, mais incisiva: homem e mulher, após unidos em matrimônio, formam já, não dois, mas uma só carne. Esta união também foi comparada, como faz São Paulo, com a união de Cristo e a Igreja. O matrimônio entre um homem e uma mulher é comparado à união de Cristo com sua esposa, a Igreja, que somos nós. Portanto, Cristo não repudiou a sua esposa, mas deu a sua vida por ela. Também aqui vem o princípio do qual se diz: é do lado do homem, da costela, ou, se pudéssemos dizer, do coração, que sai a mulher, do qual é feita a mulher. Por isso, ela é auxiliar, sim, a única auxiliar apta para um homem, mas é semelhante a ele. Ele não encontra nela diferença, a não ser aquelas diferenças que homem e mulher têm um entre outro. E então o plano de Deus foi que o homem tivesse sua esposa, a esposa seu esposo, e juntos auxiliem-se mutuamente. A Igreja, nestes 2000 anos, vai cada vez mais nos ensinando qual é a função do esposo e da esposa. Formar famílias. Para quê? Para o mundo? Não. Famílias são formadas para Deus, e por isso a obrigação principal de um esposo e uma esposa é povoar este mundo com filhos para Deus. Dar-lhes as aptidões, o treinamento para um dia entrarem no reino dos céus. Não é outra a função da educação dos filhos. Notem como andamos, a grande maioria, enganados. Muitos pensam que a obrigação do pai e da mãe é formar o filho para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho não vai salvar ninguém. Ou dar-lhes aptidões intelectuais, dar-lhes aptidões musicais ou físicas. E ficam contentes e parados nisso. A aptidão que devemos dar aos filhos é a aptidão moral de ser um homem, uma mulher, uma criança, primeiramente, justo, de acordo com a lei de Deus. Formar filhos de Deus. A cada vez que celebro os batizados, digo ao final aos pais: vocês trouxeram aqui essas criaturas de Deus que eram seus filhos, e agora voltam com filhos de Deus para casa. Portanto, como filhos de Deus devem ser criados. Já não pertencem mais a vocês, pelo batismo pertencem a Deus. E Deus lhes pedirá contas disso. Também o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, nos fala desta realidade da família, mas de uma realidade muito triste: o divórcio, a separação, a destruição de uma união e de uma família.
No tempo de Nosso Senhor, e já vinha essa tradição há muitos e muitos séculos, o homem era considerado superior em tudo e, portanto, podia ter 1, 2, 3, 4, quantas esposas quisesse e pudesse manter. Muitos, pela dureza do coração, ao não concordar mais com aquela esposa, ou querer trocar por uma mais nova, ou sabe-se lá por que a dureza do coração humano é tão grande, escreviam num papel uma coisa chamada carta de divórcio, simplesmente dizendo, vai-te embora. E o que acontecia com essas mulheres que eram abandonadas? Acontecia justamente isso, eram abandonadas. Normalmente as famílias não as recebiam de volta. E elas iam parar na rua, sem direito a nada. Assim também acontecia em muitos casos com as viúvas. Após a morte do marido, perdiam tudo. Ninguém as recebia e ficavam sem nada. E Nosso Senhor diz, isso tudo surge da dureza do coração humano. Da dureza. Não é aqui momento de tergiversar, de dizer, não, mas quem sabe não se davam bem. Não, é a dureza do coração humano, que muitas vezes é incapaz de perdoar, que é incapaz de tentar recolocar os cacos nos lugares e recomeçar. Porque vivemos já, não é de agora, numa cultura do descarte. Não presta, não quero, joga fora. Às vezes não precisa nem prestar, basta dizer, já está velho, joga fora. E assim a dureza do coração humano fez com que também Moisés desse essa autorização. E Jesus diz, mas isto não é o correto. Meu Pai fez homem e mulher. Este homem e esta mulher deixarão seus pais e se unirão e não serão mais dois, mas serão uma só carne. Uma só carne. De modo que o que Deus uniu, o homem não separe. Por isso, aqui está o ponto central. Quem é que sofre com a separação? Sofre a parte abandonada e sofre principalmente os filhos. Ainda ontem dizia isso, nas homilias das missas que celebrei, de uma família de 5 filhos que foram abandonados quando crianças pequeninas pela mãe. Muitas vezes se fala do homem, mas mulheres também abandonam. E depois de 50 anos eles encontraram a mãe e disseram, não nos interessa o que houve, nós a perdoamos. A falta que ela nos fez nestes 50 anos da nossa vida, da nossa formação, é imensa, nada pode reparar, mas nós a perdoamos. Que bonito. E a mãe, voltando, os conhecendo agora sim pela primeira vez, como homens e mulheres formados, quando perguntado, por que isso? Ah, porque eu cansei. Perguntaram, mas o seu esposo batia, bebia, roubava, destruía, traía. Ela disse, não, eu cansei. Vejam a dureza do coração humano. Eu cansei, então eu descarto, não quero. Como muitos que fazem também com bichos, né? Joga um bicho na rua, o bicho está velho e joga na rua. Assim também nós vivemos nesta época em que aqui o inimigo da raça humana monta toda a estrutura para destruir aquilo que foi sonhado, querido, pensado e construído por Deus, a família. E aqui é o momento de nós refletirmos também sobre nossas famílias. O Salmo 127 faz este louvor da família, que os filhos são a bênção de Deus. Eu acompanho alguns grupos no Brasil inteiro e no mundo que se dedicam a falar da beleza de uma família numerosa e não são ricos e têm suas famílias numerosas, porque são fiéis àquilo que prometeram no dia do seu casamento de receber tantos filhos quanto Deus enviar. E, no entanto, eles dizem, as mulheres me dizem, padre, cada vez que eu estou esperando um novo filho, a primeira coisa que a gente escuta na rua é, outro? Tu é louca? E ouve que dos ateus e pagãos? Não, ouve dos que se dizem cristãos, que já não sabem mais o que é a fé cristã, o que não sabem mais o que é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz,
Cada filho que Deus envia é bênção. É bênção. E como bênção deve ser recebida, ou não quero receber a bênção de Deus. E o mesmo Deus que te envia o filho, vai te enviar os meios e modos de criá-lo. Agora, nós vivemos em uma época em que odeia as crianças. Odeia as crianças. Nós já estamos entrando nesta fase aqui entre nós, de vermos famílias, e vou dizer, igrejas, capelas, lugares de oração, em que não aparece uma criança. Estamos todos ali na faixa dos 50, 60, 70 anos, secos, murchos, velhos, abandonados. E as crianças que são a bênção de Deus, onde estão? Muitas vezes estão intocadas em casa, né? Ainda ontem uma pequena me dizia: padre, quase que eu não vim na missa porque eu achei que ia chover. De onde é que ela ouviu isso? Do pai e da mãe, que tem preguiça de sair na missa no dia que chove. Eu disse: não te preocupa, nós temos um coro muito grosso que não passa água. Tem que se dizer isso às claras. Ah, mas ele está gripadinho, ele está cansadinho. Vai tirando o teu filho da casa de Deus, vai tirando. Enquanto ele não ouve a palavra de Deus, enquanto ele não tem contato com Deus, enquanto ele não vê os irmãos rezando, ele vai vendo as porcarias na televisão, diariamente. Ele vai ouvindo as porcarias pelo rádio, ele vai vendo as más companhias. E o que ele vai ser? Homem e mulher de Deus? Obviamente que não. Conforme nós alimentamos nossas crianças, com o que alimentamos, com aquilo elas serão. Se eu ponho dentro da minha casa lixo, imundície, resto, tudo aquilo que é contra a lei de Deus, é óbvio que ele vai se alimentar disso. É óbvio. Na época em que vivemos, quando não queremos que a criança nos tire tempo, damos um celular, damos um tablet, damos uma televisão e não vemos nada do que acontece ali. Estamos relegando aos outros a educação de nossos filhos. Eu falava, nós estamos entrando nessa fase de famílias que não querem filhos de forma alguma, porque vai impedir a carreira, vai impedir o ganho de dinheiro, vai impedir de ter uma casa melhor, vai impedir o meu luxo, que eu não vou levar para o céu e não vou levar também para a sepultura. Há um ódio disseminado na nossa sociedade pelas crianças. Há um ódio pela vida nascente. Há todo um plano diabólico capitaneado no mundo pelas grandes agências como a ONU, a Organização das Nações Unidas, deveria chamar-se Organização das Nações Destruídas, de destruir a família, de dizer: lá na escola não tem problema, ensine eles desde pequeno que qualquer conduta sexual está ok, que banheiro para criança não precisa de divisão, e depois ponham esses banheiros sem divisão também, aí nas rodoviárias e tudo mais, e bote na cabeça do povo que isso tudo é muito bom. Aos poucos também vai dizendo, já que não querem crianças, façamos lei que aborte quem quiser. Todos esses que fazem isso são mantidos e pagos por grandes agências no exterior, a começar pela ONU, mas também por empresas privadas que dão grosso dinheiro para que grupos e partidos e pessoas digam: implante o aborto. Por quê? Porque essas empresas virão. Há poucos momentos falava ao nosso pai João, é só ter os olhos bem abertos. Essas grandes empresas que promovem com dinheiro o aborto em todos os países da América Latina querem acabar com as nossas crianças, querem acabar com as nações, porque o plano, chamado plano globalista, é que uma elite financeira do mundo domine e que os países chamados pobres ou em desenvolvimento não tenham crianças, para que diminua a quantidade da população. Isso é apenas uma estratégia que nós chamamos de geopolítica, mas não é só isso. Aqui está a mão, a pata, o rabo e o focinho de Satanás por trás. Porque ele é o autor da morte, ele é o que promove o homicídio, é ele que promove a destruição das famílias, é ele que promove a destruição de um país. Por isso, neste
7 de outubro, dia de Nossa Senhora do Rosário, também queremos invocar a grande Mãe de Deus, que na Batalha de Lepanto conseguiu a destruição do inimigo que queria destruir o Ocidente. Que hoje também ela olhe por nosso país, que nós rezemos por nosso país. Aqui, recordar estes grandes grupos, já foram denunciados milhares de vezes o que eles fazem nessas clínicas de aborto. Eles picam, trucidam, esmagam os inocentes e depois vendem os órgãos. Está lá a tabela para quem quiser ver em qualquer órgão de imprensa internacional. A gordura de um bebê custa tanto, um fígado custa tanto, a carne e a pele custa tanto. É isso que queremos para o nosso país? Nós queremos ser cúmplices do assassinato dos inocentes? Nós queremos ser cúmplices de quem quer colocar em nosso país definitivamente também a descriminalização das drogas. Quem nas famílias não tem algum familiar envolvido em drogas? E esses grandes grupos, mantidos por essas grandes empresas internacionais e por governos demoníacos, eles querem que nós descriminalizemos as drogas. Aos poucos vai se aceitando, depois vai se impondo por lei. E então, aquela maldição da droga que destrói famílias e destrói pessoas vai ser liberada. Já não haverá mais qualquer outra coisa. E há aqueles que querem fazer um discurso assim demoníaco, mas tomam um banhozinho, penteiam o cabelo, passam um gel, botam um terninho, botam um talquinho, um perfumezinho e dizem, não, mas não é assim. Não é assim. Na realidade, o governo vai vender a droga e vai acabar com os traficantes. Conversa fiada. Qualquer um de nós que tem olhos bem abertos vê aí na rua. O governo detém o monopólio do cigarro, né? Cobra 80% a 85% de imposto sobre o cigarro. Não tem cigarro clandestino na rua? Tem. Então não me venham com a conversa, cair na conversa de marmota, de que com a descriminalização das drogas e o governo tomando conta, a coisa vai melhorar, a coisa vai piorar. Porque eu vou dizer aos meus filhos e aos meus netos, isto é bom. Eu vou dizer, vote nesta gente que quer liberar, não quer implantar como lei o aborto e a descriminalização das drogas. Por isso a palavra de Deus, como eu sempre digo, ela não é algo para nos encantar e dizer, olha que bonito que eu ouvi, e ficar ali com cara de paspalho, virando os olhinhos, fazendo gestinhos, que bonitinho que eu ouvi. A palavra de Deus, ela mesmo se apresenta como uma espada que corta e divide. Isto é mal, isto é bom. Simples assim. E portanto a palavra de Deus nos diz claramente, qualquer ataque contra as famílias, qualquer tentativa de destruição das famílias, de destruir a vida inocente, de destruir personalidades, tudo isso é obra do demônio, não é obra de Deus. E aqueles que lutam por isso estão fazendo a obra do demônio. Já desde da Romaria, muitas pessoas, seja na confissão, seja na orientação espiritual, porque nesse dia da Romaria eu faço somente isso, de manhã até o final da tarde, muitos diziam, padre, mas em quem votar? Eu disse claramente, e digo aqui, e está escrito também nas redes sociais, nenhum padre, nenhum bispo pode dizer em quem votar, dizer um nome, nenhum. Nós somos proibidos pela lei de Deus e pela lei da igreja de dizer. E repito isso, porque muitos sacerdotes também ouvem isso, especialmente aqueles que gostam de ouvir para ver o que o padre Kleber vai dizer, para depois correr o porrete atrás dele. É para vocês que eu digo, a lei da igreja nos impede de militância partidária, nos impede. Nós, quando ficamos padre, recebemos isso bem claro, o diretório para a vida e ministério do presbítero. Portanto, se um padre, um bispo diz ou faz campanha para alguém, corram a pauladas, isso já não é mais um padre, isso é um mercenário, seja para quem for, não podemos. Mas nós, como pastores da igreja, temos a obrigação de dizer em que grupos não votar, naqueles que querem implantar
regimes de governo que em toda a sua história perseguiram a Igreja de Deus, que perseguiram os opositores, que torturaram, que continuam perseguindo e matando de fome seu povo. É só olharmos com os olhos bem abertos. Em nosso país há grupos e grupos de candidatos e candidata que defendem estas ditaduras. Defendem essas ditaduras e seus ditadores. Estão pouco se lixando para o povo que está passando fome, que está morrendo, como na Nicarágua, como na Venezuela, como em Cuba, onde, para que tu possa sair do país, tu tem que pedir autorização, ou então tu tem que fugir, sob o risco de ser preso e torturado. Onde não há a democracia, não há liberdade. E um ditador vai colocando a ele, seus amigos, seus filhos, e vai criando um reinado, mais um reinado de Satanás. Então nós não podemos, como cristãos, votar nessa gente que defende ditaduras, seja de qual tipo for, que defende a perseguição dos opositores políticos, que mata seu povo de fome, que defende a descriminalização de drogas e vai implantar, se for eleito, e defende também a morte dos inocentes e vai implantar, se for eleito, que defende que o roubo é tolerável em certas condições. Que mensagem queremos passar para nossos filhos e para a futura geração? Que o roubo vale a pena, que a corrupção vale a pena, que matar crianças não dá nada, que destruir famílias pelas drogas não dá nada. Me perguntava alguém, mas padre, mas eu não posso votar nessa gente? Pode, mas se não se arrepender, vai junto com eles para o inferno. Pode. É como aquele que me perguntava, padre, eu posso pegar o meu carro e dirigir a 200 por hora? Pode. Posso beber todas, me drogar? Pode. Posso andar com a mulherada por aí, traindo a minha esposa, ou com os homens, traindo meu esposo? Pode. Posso matar meus filhos? Pode. E a pessoa diz, mas padre, o que eu não posso? Não pode entrar no reino do céu se continuar assim. Simples como isso. Vai para o inferno direto se não se arrepender e mudar de vida. Nossas mãos têm que ser apresentadas diante de Deus e das crianças e das futuras gerações como mãos limpas de sangue, mãos limpas de corrupção. Sem isto, nós vamos continuar a ser conhecidos no mundo inteiro, e assim somos conhecidos no mundo inteiro. Eu vivi em vários países como o país mais corrupto do mundo. E eles não dizem os políticos, eles dizem o povo mais corrupto do mundo. Assim nós somos conhecidos no exterior. Nos vendemos por uma dúzia de tijolos, nos vendemos por um chinelo, nos vendemos por um carguinho, nos vendemos porque vou votar nele porque é meu amigo. E assim vamos nos vendendo, e assim vamos trapaceando, e assim vamos dizendo, nesta pátria não há lugar para Deus, nesta pátria não há lugar para a lei de Deus. Aqui vale a pena roubar, não dá nada. Aqui vale a pena ser corrupto, não dá nada. Quando nosso Senhor vai fazer essa pregação sobre a dureza do coração, ele fala desta realidade da separação das famílias, mas fala também, aqui, segundo São Marcos, desta bênção que ele está dando às crianças. O Evangelho, segundo São Marcos, na sua sobriedade, nos diz: as crianças eram trazidas para que Jesus a abençoasse, impusesse as mãos. Uma mística da nossa igreja, Ana Catarina Emmerich, uma santa, ela já em processo de canonização, ela dizia que viu tudo isso, a vida de Nosso Senhor, e ela diz: estavam lá, não eram 2, 3 crianças, eram dezenas e dezenas, filas de crianças que os pais traziam, e Jesus impunha as mãos, abraçava um, beijava o outro. Imaginem a cena. E então os discípulos, muito preocupados em acelerar a vinda do reino, porque achavam que Jesus ia instaurar um reino político na terra.
muito preocupados em conquistar correligionários e não em converter pessoas, dizem para aquelas mães e para aquelas crianças: parem, tirem essa gente daqui, deixem Jesus fazer a sua obra. E Jesus vai dizer: não impeçam as crianças de vir até a mim, deixar vir as minhas crianças, não as proibais. E aí pega o exemplo das crianças e nos diz: porque o reino de Deus é daqueles, é para aqueles que são como elas. Aqui, Nosso Senhor não está nem falando da pureza e da inocência das crianças, que todos nós adultos já perdemos há tempo. Está falando de como uma criança recebe o reino de Deus. Como uma criança recebe aquilo que ganha. Qualquer um de nós que já teve um filho, filha, neto, sobrinho, sabe da alegria que eles nos dão quando pequenininhos recebem qualquer coisa, uma florzinha que seja. A alegria que eles ficam e a alegria deles de querer levar para que os outros vejam. Não é assim? É deste modo que devemos receber o reino de Deus. Não com cara murcha, encarquilhada, velha, chupada, não. Com alegria. Nós recebemos o reino de Deus, que, como nos diz São Paulo, não é comida nem bebida. O reino de Deus não é comida nem bebida. Não é um reino político aqui neste mundo. O reino de Deus é viver segundo a lei de Deus e viver segundo o mandamento do Senhor. Amar uns aos outros e ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso já é receber o reino de Deus. E como bem nos ensina o Papa Francisco, receber a alegria do Evangelho. Ter alegria. Sair alegre. Alegre não significa fazer cara de bobo tonto com os dentes até as orelhas. Significa uma atitude interior de dizer: eu sou feliz porque o Senhor me resgatou pelo batismo e o Senhor me garantiu o reino dos céus e agora eu quero levar isso aos outros, como uma criança faz. Eu quero demonstrar a minha alegria de servir aos outros e não ser servido. E então a dureza do nosso coração vai caindo, as escamas dos nossos olhos vão caindo e nós vamos vendo: o reino já está entre nós, alegrai-vos. Mas devemos transformar já aqui na terra, nessa curta passagem que temos, também tentar transformar este vale de lágrimas em o reino de Deus. Pelo menos uma amostra para dizer: isso aqui que estamos vivendo, de paz, de respeito aos inocentes, de respeito às famílias, de cumprir a lei de Deus, isso tudo é nada perto da alegria infinita que será no céu. Por isso Jesus diz: quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Nós celebramos há poucos dias Santa Teresinha do Menino Jesus, o que ela nos ensinou, e por isso é chamado doutora da Igreja. São poucos os santos chamados doutores e doutoras. Santa Teresinha é doutora da Igreja, porque nos ensinou um caminho fácil de chegar no céu. Ela dizia: eu chamo de pequeno caminho. Fazer-se pequeno. Acolher como Jesus nos mandou acolher, como crianças. Não só procurar ter a pureza de uma criança, mas também viver como uma criança, na expectativa amorosa deste Pai que nos ama, demonstrando este nosso amor para os outros. Santa Teresinha, repito, que há pouco celebramos, meditou e rezou muito, e ela dizia: eu queria ser homem para poder ir à guerra defender Nosso Senhor. Ela dizia: mas eu não sou homem, eu sou mulher. Eu queria ir ser o padre, dizia ela, para ser missionário e ir pregar o Evangelho a todas as criaturas. Ela é patrona das missões, viveu a vida inteira atrás das grades no Carmelo, nunca saiu de lá. E ela dizia: eu não posso fazer essas coisas, mas eu posso fazer algo muito maior. O que é que eu serei? Diz ela: no coração da igreja eu serei o amor. Está aqui uma parte também do caminho, do pequeno caminho, a pequena via, que nos ensina Santa Teresinha do Menino Jesus. Ser no coração da igreja amor. Amor para todos.
Amor para todos, para que os outros te vejam, nos vejam e digam: vede como eles te amam, como era no início da igreja. E nós amamos, como cristãos, nosso país. Por isso hoje, repito, é dia decisivo para dizer o que queremos. Uma pátria, um país, melhor dizendo, subjugada pelas drogas e pelo aborto, comandada por ditaduras socialistas, comunistas e todas essas ditaduras que a vida inteira perseguiram e matam ainda hoje os cristãos no mundo, que vão se esfregando e entrando como coisa muito bonitinha, e depois o diabo revela a sua cara e diz: aqui está agora a ordem. Quantos países que nós já vimos no mundo, nos quais não se pode entrar com uma Bíblia, não se pode entrar com uma Bíblia, é pena de morte. Os cristãos não podem se reunir. E o que mais dói de tudo isso é que são sacerdotes, na sua maioria no nosso país, infectados pela ideologia e que defendem esses demônios. Defendem, aplaudem, fazem de tudo para que o demônio reine. Nós não queremos isso. Nós queremos transformar este país em pátria. E pátria é muito maior que país. País pode ser qualquer amontoado de gente aí que funda um lugarejo para morar. Nós queremos transformar em pátria. E uma pátria realmente livre não está submetida a ditadores estrangeiros, nem apoia ditadores estrangeiros, nem aplaude ditadores estrangeiros e nem quer ditadura em seu país. Uma pátria realmente livre não quer e não pode querer que seus filhos, seus netos, suas crianças sejam mortas por lei iníqua e que suas famílias sejam destruídas por drogas e que suas crianças tenham sua cabeça embaralhada na questão da sexualidade desde cedo. Ou queremos um país ou queremos uma pátria. A igreja chama o lugar onde vivemos de pátria na qual peregrinamos, porque a pátria definitiva é lá no céu. Então nós queremos pedir a Nossa Senhora do Rosário, nós queremos pedir aos santos patronos do Brasil a invocação de Nossa Senhora Aparecida e tantos santos e santas que lutaram por este país, muitos deles ainda nem inscritos como santos no catálogo da igreja, mas homens e mulheres que deram a sua vida pelos seus irmãos, por Cristo e por este país, para que nós recebamos também hoje a graça do discernimento de decidir o que queremos. O que queremos para os próximos anos? Queremos apresentarmos-nos como homens e mulheres que procuraram, dentre os candidatos, aquele ou aqueles melhor ou menos pior, ou queremos logo nos entregar à sanha e à maldade do demônio o nosso país? É simples assim. Não há o que pensar muito. E então, nós, no dia do juízo, nos apresentaremos diante de Deus dizendo: vede, Senhor, eu posso até ter errado, mas eu não colaborei para que o demônio tomasse conta do meu país. Ou então, nós vamos ter que dizer: votei sim nesses demônios, porque eu também sou um demônio. Aqui estão minhas mãos sujas de sangue dos inocentes. E aí o Senhor vai dizer: vai lá para o teu lugar, que aqui não é teu lugar. Então, irmãos e irmãs, não esqueçam, mesmo aqueles que não querem votar, que já desistiram de tudo, nós como cristãos temos a obrigação de tornar o nosso país em uma pátria. Escolha com a sua consciência. Se fala muito em consciência cidadã. Para nós, pouco importa a consciência cidadã, que vá às favas. A consciência cidadã é que tem feito toda essa desgraça. Nós votamos com consciência cristã, consciência de cristão. Eu não posso ser cristão aqui dentro da igreja e lá fora agir como um não cristão, como um ímpio. E lá no meu voto eu tenho que dar o recado, para quem quer que seja, o recado dizendo: aqui está meu voto de cristão. E um cristão não vota
não deve votar em quem defende a morte, especialmente dos inocentes, e a destruição das famílias. Repito o que falei no início: ele pode votar à vontade, em quem quiser, mas todos nós prestaremos contas. Não perca o seu direito ao voto enquanto ainda temos. Há vários candidatos que, por eles, eleição não existe. Foi isso que fizeram nos países que eles apoiam. Eleição não existe, ou existe um partido único. Aproveite para votar, talvez seja a última vez, e vote como um cristão. Após a Santa Missa, eu mesmo vou viajar à minha cidade, quase 500 quilômetros, para votar. Para votar, porque eu sou cidadão deste país. Eu sou cristão e vou votar como cristão. E vou dizer ao demônio e aos seus sequazes, aos seus seguidores: aqui não, no meu país não. Nós queremos que este país seja transformado numa pátria, no qual nosso Senhor possa reinar. A igreja ensina tantas vezes sobre o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo, o reinado social. Não adianta, queridos irmãos e irmãs, nós no dia do Sagrado Coração de Jesus, numa primeira sexta-feira do mês, dizer: tu reinarás, coração santo. E no dia em que devemos decidir, dizemos: tu aqui não reinarás. Aqui quem vai reinar é o outro. Então coloquemos-nos bem claro isso. Um cristão vota como cristão, defendendo a palavra de Deus, defendendo os valores do reino e de acordo com os mandamentos da lei de Deus. Se não for isso, não será um voto cristão. E nós ainda somos a maioria neste país. Sejamos católicos, sejamos evangélicos, ainda somos a maioria. Ainda não fomos dizimados, ainda não fomos destruídos. Porque o Senhor tem grandes planos para nós. O Senhor nos quer muito próximos dele. Eu quero aqui recordar, porque falei do Sagrado Coração de Jesus, porque há poucos tempos atrás, num certo país, aqui, vizinho nosso, todo mundo aplaudiu porque o presidente do país consagrou aquele país ao Sagrado Coração de Jesus. Isso numa sexta-feira, primeira sexta-feira do mês. Na segunda seguinte, aprovou a lei do aborto. Notem a hipocrisia. A hipocrisia. E este presidente deste país, ele, época de eleições e alguma época importante, ele vai na igreja, se diz católico. Mas muitos louvaram que ele, na primeira sexta-feira do mês, como presidente, entronizou o Sagrado Coração de Jesus e disse: nosso país é consagrado ao Sagrado Coração de Jesus. Na segunda-feira, um dos primeiros atos presidenciais, liberou a matança dos santos inocentes. Vejam a época que nós vivemos. Sem consciência cristã nenhuma esta criatura. Não dá para dizer que fez não sabendo o que fazia. Sabia muito bem. Como diz o povo popularmente, acende uma vela a Deus e uma vela ao demônio, para estar bem com todo mundo. Nós não queremos velas ao demônio. Nós não queremos velas à morte. Nós não queremos velas ao infanticídio. Nós não queremos velas à destruição da família. Lembremos, a realidade da família foi pensada, querida, planejada e criada por Deus. Defendamos nossas famílias, defendamos as futuras gerações, defendamos o inocente que está por nascer, para que possamos ser uma pátria abençoada pelo Senhor, para que a maldição do aborto não entre em nossa pátria, porque é considerado pela palavra de Deus maldição. O país, o lugar que assim implanta a morte dos santos inocentes, pode saber, não vai sobreviver. Então o Senhor nos ajude, iluminados pela palavra de Deus, a votar como cristãos. Que assim o Senhor nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É na fé que nos